A inteligência artificial não tem interesse pessoal. Vai usar o bem para a sociedade. O bem para todos. Então, bom, depende. Hoje ainda a inteligência artificial é utilizada para nicho. Então, uma inteligência artificial geral, por exemplo, o ChatGPT, cada prompt que você dá para ele gasta 1 litro de água. Sério? Você entrelaça um átomo, transporta uma parte dele, porque ele continua sendo um, e aí você transporta ele para um lugar para onde você quiser, eles vão continuar entrelaçados. E a teoria que nós conhecemos é que, independente da distância, quando eu giro um, instantaneamente o outro gira também. Rafael Vidotti é um verdadeiro amante da tecnologia. Fascinado por ciência, engenharia elétrica, engenharia mecânica e especialmente encantado pelo cosmos. Empresário do ramo de TI, desenvolve em suas empresas tecnologia para gestão de empresas com ganhos incríveis para diversas áreas como marketing, mídia, educação, exportação, gerenciamento, entre outros. Nossa conversa aqui no Seducast foi muito interessante e falamos sobre tecnologia, inteligência artificial, geração de energia limpa, computação quântica, exploração espacial, futurismo, mercado de trabalho e muito mais. Já se inscreve no nosso canal. Aqui no Seducast recebemos empresários e profissionais de alta performance, compartilhando experiências incríveis. A inteligência artificial está mudando sua vida, você ainda não percebeu. Estamos no ar com mais um episódio aqui do Seducast, que é o podcast da Cedo Seguros. E hoje eu tô aqui com o Rafael Vidotti. Rafael, obrigado por estar aqui com a gente na Cedo Seguros. Eu que agradeço, Carlos, de estar aqui, o convite. Vai ser muito boa a nossa conversa aqui. Vamos lá, vamos começar. Vamos falar do mercado, mundo e futuro, né? Cara, vou te contar uma história. Eu tava num encontro de empresários, onde a ideia é reunir, fazer network com empresários. E aí eu sentei do lado do Rafael, a gente começou a conversar. E a gente começou a falar de tecnologia, de inteligência artificial. O papo foi ficando tão legal que eu falei, cara, para. Essa conversa tá muito boa, vem pro meu podcast que a gente vai bater um papo. E ele aceitou, tá aqui, mora na Espanha, tá fazendo uma breve correria aqui no Brasil, Sim. né? Obrigado mais uma vez pelo teu tempo de estar aqui com a gente. E aqui nós vamos falar sobre tecnologia. Ele é um empresário da área de tecnologia e com uma conversa muito interessante para além da tecnologia, filosofia, sociologia. E vamos então desbravar um pouco desse universo aqui, que eu acho que tem muito assunto para a gente bater um papo. Vamos lá. Primeiramente, se apresenta um pouco aqui para quem é o Rafael, o que você faz e vamos desenvolver aqui. Bom, eu sou o Rafael Vidotti, brasileiro, né? Fui fazer uma visita na Espanha um dia e me apaixonei pelo lugar e por lá fiquei. E há quanto tempo você está na Espanha? Cara, eu tô há 7 anos na Espanha, já morando para lá, fui visitar a Europa, fui visitar a Espanha, enfim, gostei. Você foi a turismo lá? Fui a turismo, gostei, me apaixonei pelo local. Legal. Mas continuo empreendendo no Brasil, então tem algumas empresas aqui, alguns negócios. Você sabe que tem muito brasileiro que mora fora e eles falam disso, que empreender no Brasil, além de ser um potencial, o Brasil é uma potência, né? Um mercado gigante consumidor. Eles falam que é mais fácil também empreender aqui do que fora, né? Porque os mercados lá fora, Europa e Estados Unidos, são muito maduros também. E aqui tem muita oportunidade ainda de negócio, né? Eu acredito que o mercado, além de lá fora, além de maduro, tem muitos trabalhos, muitas mãos de obras que existem aqui no Brasil que já lá não existem mais. Por exemplo, frentista de posto. Também, fora isso. Caixa de banco, enfim, isso já acontecia há muito tempo atrás. O gerente do banco lá já tem uma função completamente diferente. Então, é um mercado diferenciado e o Brasil vem acompanhando. Mas nós também temos muitas inovações frente ao mercado que estão aqui. Por exemplo, o Pix. O Pix é uma tecnologia que foi desenvolvida primariamente no Brasil e que as empresas de fora, os países, os governos de fora acabaram vindo a parte bancária entender do Brasil a tecnologia. É incrível, né? E a parte governamental também. Hoje, por exemplo, para abrir uma empresa na Espanha, você precisa ainda do cartório. Você ainda precisa ir no cartório. Hoje, para você abrir uma empresa no Brasil, em São Paulo, em alguns estados, Tá mais rápido. 1 ou 2 dias, e em alguns casos, em 40 minutos, eu já consegui abrir uma empresa aqui. Sim. Então, a partir do momento da solicitação, em 40 minutos a empresa estava aberta, na parte da tarde ele estava emitindo nota. Então, dependendo do projeto e da inovação, o Brasil também é vanguarda de muitas tecnologias, e o brasileiro em si ele tem uma dificuldade de entender essa vanguarda que ele lidera.
Então a gente acaba olhando muito para o mercado lá fora e ter essa percepção de que o mercado São lá fora melhores é em muito tudo. melhor, é tudo O melhor Brasil em é tudo. muito bom em muita coisa, né? Mas não sabe vender isso também, não né? sabe E não tem vender. esse orgulho, né? Mas O isso, nosso orgulho é mas ferido, isso tem né? nome. Isso tem A nome. síndrome de vira-lata. Síndrome do vira-lata. Então, exatamente. você vai, sabe que é bom, sabe que faz, sabe como entregar. Mas não bate no peito. Mas não bate no peito para falar lá fora. Hoje, se É. você buscar nas empresas multinacionais, os principais líderes, ou muitas empresas internacionais que são multinacionais, que vêm da Alemanha, que vêm dos Estados Unidos, empresas de sucesso, os principais executivos são brasileiros. Porque o brasileiro é criativo. Sabe lidar com a diversidade, se virar com menos coisas. Né? Faz Porque muito tem, com né? pouco. Dentro de empresas lá onde a gente prestou serviço e trabalhou, o brasileiro ele tem um destaque. Ele tem um destaque imediato. Então, a empresa que nunca contratou um brasileiro, a partir do momento que ela contrata brasileiro, ela passa a mudar a percepção dela. Legal. Eu, como brasileiro, morando lá na Europa, sinto muito isso. Hoje já o brasileiro ele tem essa característica de ser benquisto. Né? Então, o executivo, ou a equipe do cliente ou do fornecedor, se for um trabalhador, enfim, dependendo do contrato, ele sempre vai olhar para o brasileiro e falar, esse cara tem a solução. Esse cara vai trazer uma dinâmica para aquilo que a gente precisa entregar. O brasileiro consegue, né, enxergar coisas diferentes, soluções que o europeu e o americano é um pouco mais quadrado, ele é mais ortodoxo, né? E o brasileiro não tem isso. Ele, peraí, e se fizer assim? Os caras, como assim, né? O brasileiro, o americano e o europeu, eles são especialistas, né? Então, eles sabem fazer muito bem uma coisa só. Direciona ali, método, processo e vai, né? Acabou, saiu dali, ele precisa de um brasileiro. Não tem jeito. Mas apesar de você estar lá, você está empreendendo na Europa ou não? Eu estou empreendendo também na Europa lá. Tem alguns outros projetos que não estão relacionados à tecnologia, assim, a eletricidade, energia, enfim. Está vendo oportunidades. Mas lá, é um desafio bastante maior. A Espanha é líder em energia solar, né? Energia não sei se ainda sempre foi, né? Referência em energia solar. Eles têm alguns projetos ali na costa de fazer as piscinas os campos de energia solar. Com boias? Está em aprovação. Não, a energia solar, tem o projeto de boia, tem o projeto eólico, que não é tão forte, e mais energia solar. Energia solar que é forte lá. Quando você passeia por lá, pela França, você vê mais eólico, e quando você vai para a França, você vai para a Espanha, você vê solar, mais solar. Então tem os campos de geração de energia solar lá. É porque a matriz energética na Europa ainda é muito carvão ainda, né? Muito carvão, Eles queimam muito carvão nas usinas. Era gás, né? Agora com as energia últimas... atômica também, né? Com as últimas modificações aí na matriz energética, se voltou para o carvão. Tem um projeto bastante interessante na França, que está bem perto lá de onde eu moro, que é o ITER. É um instituto de física para geração de energia atômica. Então, assim... Na França é super atômica a matriz, isso, né? Isso. Mas esse gerador seria um microsol. Fusão? Fisão? Fusão. Fusão, né? Fusão nuclear. A gente está buscando isso ainda. Não chegamos, né? A hora que conseguir dominar... O laboratório está lá e ele funciona e ele é bom. A China fez há pouco tempo atrás... segurou por não sei quanto tempo, um tempo recorde a fusão, porque o problema é você conseguir manter a fusão estável, né? O problema é que você tem que... o calor é muito, muito alto, e para você manter esse calor e conseguir consumir essa energia sem desestabilizar a matriz, é muito difícil. Esse que é o processo, né? É muito difícil não, a gente não conhece ainda, depois que conhecer é fácil. A hora que conseguir a energia abundante... E ele é uma matriz energética que uma planta dessa de geração de energia consegue gerar energia para muitas mais pessoas que qualquer outra planta de geração. E aí nós vamos ter a sociedade 5.0. Né? Talvez chegar no mundo próximo do 1.0. Né? Você tem as civilizações, né? Você tem a métrica de civilização, uma métrica da ciência, que vai de 1 a 3. Nós estamos 0.7 ainda. 0.7. A 1 é a que consegue consumir toda a energia do próprio planeta, sem destruir. Então, esse equilíbrio. A 2 já começa a usar a energia do Sol, e a 3.0 já consegue usar toda a energia do Sol e dessas estrelas... Através daqueles anéis de Dawson, né? Não Dyson, né? Dyson. Que é um anel... são placas de captação que ficam circundando que vai transmitir essa luz solar, né? Usa toda a energia do Sol. Usa toda a energia do Sol e a gente, com liberdade de energia, a gente tem liberdade de muitas outras coisas, né?
Hoje, essa é uma busca hipotética até por inteligência artificial, né? Por sol que tenham essa suposta tecnologia. é a principal busca agora do James Webb. Sim. A principal não, ela é uma das buscas né? que nas captações que eles faz exposição de 12, 15 horas, e ali ele roda inteligência artificial em cima disso, o Instituto de Pesquisa roda inteligência para ver se é possível encontrar alguma sociedade fora daqui. Por enquanto, não encontramos nada. É muito longe, distante, né? Mas vai encontrar, porque... ou é distante ou está um passo, né? A gente não sabe. A gente não sabe ainda, né? Exato. Você vê que o papo aqui é interessante, aqui, vai longe, né? Vai longe. Você falou da inteligência artificial, vamos trazer esse assunto, cara, porque isso é algo que, inclusive, foi o que a gente começou a conversar e entramos até numa questão geopolítica, você falou de Taiwan, né, de como que está isso e tudo isso está mudando o mundo de hoje, né? Como que você está vendo essa parte? Você é um cara da tecnologia, assim, você está vendo muito próximo, assim, as mudanças, os impactos que a inteligência artificial vai trazer, tanto na sociedade, na economia. Isso eu acho que é muito legal a gente trazer, porque acho que tem muita gente com medo também, né, disso, no sentido de vou perder meu emprego, para onde eu tenho que me preparar, né, para onde eu vou, né, e tudo mais. A inteligência artificial está mudando sua vida, você ainda não percebeu. Quando que a inteligência artificial começou, né? A percepção de todo mundo é que a inteligência artificial surgiu agora, no último ano e nos últimos 2 anos, sei lá, que saiu na mídia agora. Então a inteligência artificial começa em 1943. Né? 43. E muito antes do que todo mundo pensa hoje. O que aconteceu com a inteligência artificial durante todo esse tempo e por que ela não foi tão falada antes, né? Porque a gente não tinha capacidade de computação. Então a nossa capacidade computacional era muito limitada. Gordon Moore, que é um dos fundadores da Intel, ele determinou que a nossa capacidade computacional dobraria a cada 1 ano e 8 meses. Alguns falam 2 anos, mas ele disse na matéria original... Cravou 1 ano e 8. 1 ano e 8 meses nós dobraríamos a capacidade computacional. O que é essa capacidade computacional? Capacidade de gerenciamento de bit. Se hoje eu consigo gerar... Não é de processamento, é de... De processamento e armazenamento. E armazenamento. Então, é um contexto. Tá. Mais computacional fácil, é tudo, né? Mais fácil para entender é fazendo... conta de matemática. Então, se hoje eu consigo gerenciar 1 bit por segundo, daqui 1 ano e 8 meses eu vou conseguir gerenciar 2. E nós chegamos numa escala até desde 1940, se não me engano, quando ele escreveu essa teoria, né? Então, ele escreveu essa teoria em 1940 e até 2016 funcionou. A partir dali, nós começamos a mudar a capacidade computacional. Por quê? Agora o salto é muito maior. Aqueles algoritmos que nós utilizávamos, que foram desenvolvidos lá em 1943, começaram a ser aplicados às tecnologias atuais. Nós chegamos à capacidade de desenvolvimento de processador, nós chegamos no limite do silício, do material. O silício é um material que nós conhecíamos, mais fácil de manipular, que nós conseguimos fazer a impressão do disco de processador, né? Que ele tem um disco de processador, depois pode procurar na internet para fazer essa busca. Então, como se produz um processador, nós chegamos no limite do silício, ele tem uma limitação de 5 GHz, e nós começamos o mundo como um todo começou a duplicar a quantidade de núcleos. Só que nós chegamos num ponto onde o consumo energético já não compensava mais a quantidade de processamento que você ganharia ali por causa dessa limitação dos 5 GHz. Alguns estudantes de uma universidade americana usaram o grafeno, que é um material super abundante, que é o grafite do lápis. Né? Então eles... Para poder servir como essa... Fazendo alguns testes, eles conseguiram descobrir que o grafeno tinha capacidade de condução elétrica. Só que eles descobriram que é muito menor o átomo, o próton, o nêutron, o elétron, eles são muito menores do que o próprio silício. Então ele consegue atingir maior capacidade de processamento sem esquentar o quanto o silício esquenta, porque o silício é um metal. E o Brasil, acho que é um dos maiores de grafeno no mundo. Acho que isso é muito ainda polêmico de falar, porque existem muitas reservas de grafeno e o Brasil, em teoria, teria 80%. Mas ele é bem abundante. O Canadá tem 2%, e outros países têm, mas ele é bem abundante. Mas está concentrado aqui. E está concentrado em alguns lugares. Então, isso é uma discussão que cada mas está sendo explorado o grafeno já dessa forma, não? Já está sendo explorado. Em larga escala. E as próximas gerações... Não, o grafeno é um grafite. Mesmo o grafite que você escreve é o mesmo que vai desenvolver o processador, claro. Você fazendo a tecnologia é fazer nanotubo de grafeno. Por quê? Ele vai ter uma capacidade maior de processamento com uma capacidade alta de resfriamento e pouco consumo energético.
Então, assim, ele é o que resolve. Perfeito, a solução. Até agora, hoje. o material que vai resolver essa capacidade. Então, o que aconteceu durante esses momentos? Veio uma empresa de gráficos, né? De placas gráficas, que conseguiu desenvolver uma tecnologia para fazer muitos cores especializados em executar uma única coisa. Então, você tem as placas de vídeo hoje com 4.000 core. Nós estamos falando de processadores desktop, de casa, de notebooks com 8 core, que executa múltiplas funções, ele tem várias instruções dentro do processamento, e nós temos as placas gráficas, que elas têm 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 core, com uma quantidade de memória 24, 48 GB de memória interna, e isso abriu o leque para a inteligência artificial começar a trabalhar como ela tem que trabalhar. Como a inteligência artificial trabalha? Ela trabalha por probabilidade. Então ela entende. Os algoritmos, né? A inteligência artificial não entende. A diferença entre o ser humano e a inteligência artificial é que o ser humano tem propósito. A inteligência artificial não tem. Quem dá propósito para a inteligência artificial é o ser humano. Tem o comando que o ser humano dá. Né? Então, como o ser humano dá o propósito para isso, a gente, às vezes nos bate-papos a gente acaba até confundindo, dizendo que a inteligência artificial tem propósito, ela pensa, ela tem capacidade. Não tem ainda. Não sei daqui para frente um salto de evolução. O que pode acontecer e o que as máquinas podem processar. Então, esse é o princípio da inteligência artificial. Então, a capacidade de processamento aumentou e a inteligência artificial... ponto de viabilizar essa inteligência artificial que a gente tem hoje. Viabilizou essa análise estatísticas de data, né, de dados de larga escala. E agora aquela história do ganho do conhecimento humano e crescendo com a inteligência artificial, a gente vai acelerar muito mais isso. Em 2018, eu fiz uma palestra que perguntava, a primeira frase da palestra era: estamos preparados? Fiz a palestra para quase 3.500 pessoas, de forma individual, de forma fechada, grupos de 50, 100 pessoas, 150 pessoas. A gente discutia e eu falava já da inteligência artificial, já tinha filmes de exemplo, Ex Machina, outros filmes que determinavam como a inteligência artificial ia trabalhar, e todo mundo olhava para mim e falava: será que isso vai acontecer? Não precisa dizer que 2 anos depois todo mundo começou a me procurar e falar: essa inteligência artificial, como que ela funciona, como que ela vai atingir minha vida, né? Falei: calma, agora chegou, ainda dá tempo, mas agora já é o momento de acelerar. Se preparem. Se preparem. Então, e o que é esse se prepare? Assim? O que você diria para essa pessoa que está preocupada com a inteligência artificial? Como que ela, na verdade, encontra essas oportunidades? Porque tudo que vem de problema é uma oportunidade nova ali também, né? Então, se alguns empregos cairão, outros nascerão ali, né? Nós vamos ter 2 tipos de profissionais no futuro: os que trabalham com inteligência artificial e os que não trabalham. Então, hoje, ou você se adequa e entende a inteligência artificial que está aplicada ao seu mercado, porque tem, o ChatGPT é uma AGI, né, a inteligência artificial geral, mas nós temos inteligências artificiais especializadas. E cada dia que eu levanto, eu acordo, uma nova, né? Existe uma não. 10, 20 novas, baseados nos algoritmos de LLM e LMM. Aplicada por um nicho específico, treinado dentro de uma empresa. Então, assim, além de surgir várias empresas, a gente já participou de alguns projetos onde nós contratamos profissionais, que é a empresa Opus Brasil, inclusive, que faz esse tipo de contratação de profissionais especializados, brasileiros, legal, que não têm a síndrome do vira-lata, para trabalhar dentro desses projetos em países no exterior. O que tem acontecido? As inteligências artificiais estão lendo toda a história da empresa, e a partir dali vai ter um profissional com um bom prompt que vai fazer a pergunta correta para a inteligência artificial correta. E vai ter uma resposta muito assertiva e muitas vezes mais assertiva que a do ser humano. A diferença fundamental também entre nós e a inteligência artificial, a nossa inteligência e a inteligência artificial, é que a inteligência artificial tem uma memória infinita. Não esquece. E ela não esquece. A gente esquece. Então, o fato dela não esquecer, ela vai usar sempre aquele dado que foi gerado em algum momento. Gerou o dado, tá ali, né? Exato. Como também ela pode analisar numa foto muito mais aspectos que nós. Tem uma empresa no Japão que já nomeou há um tempo já, acho que mais de um ano, uma inteligência artificial como CEO. Não sei o nome da empresa, mas eu já vi depois, você conhece. Interessante, vou buscar, né? Busca isso, cara. É uma empresa que já está há mais de um ano, a inteligência artificial é a CEO da empresa,
E eles, depois que puseram a inteligência artificial como CEO, a empresa está crescendo muito mais do que antes. Exato. Então tem um board lá de pessoas, mas a inteligência artificial que decide o caminho. Vamos para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eles ponderam e acatam. Esse é o caminho. Não é? Esse é o caminho. Então, assim, os Será primeiros... que a gente vai chegar um dia a ser governado por uma inteligência artificial? eu acho que tá É uma ficção, mas que... Eu acho que não está muito longe. Não demora tanto, mas... A inteligência artificial não se corrompe. Pois é. A inteligência artificial não tem interesse pessoal. Vai usar o bem para a sociedade. O bem para todos. Então, bom, depende. Depende do coisa. propósito de quem gerencia. Quem pôs, quem programou. Quem programa. Não, a programação, a inteligência artificial, ela vai trabalhar como uma inteligência. Depende do propósito que se dá para aquela inteligência artificial. Ela vai fazer o que você mandar. E isso é aberto, né? Então, por exemplo, você consegue comandar, ter um conselho ou um parlamento onde abre-se o código ali do propósito da inteligência artificial. Eu vou te dizer mais. E ela desenvolve. E eu vou te dizer mais, que não tem ainda, nunca não vi nenhum projeto desse tipo, até uma boa ideia aí para quem quiser desenvolver. Nós podemos usar a parametrização dentro do blockchain. Sim. Com uma inteligência artificial. Então, isso dá total segurança, transparência, primeiro. Total, 100%. Porque o blockchain é aberto. Você vai olhar e você abrir o blockchain, nós especialistas, claro, pode abrir o blockchain e entender o que aconteceu, quais foram os parâmetros que a inteligência artificial utilizou para trabalhar. E a hora que esse ecossistema estiver 100% montado, a gente consegue determinar de fato, sem restrição de dados, qual é o melhor caminho que a humanidade tem que tomar. Talvez a solução do futuro da humanidade seja delegar isso. De fato, delegar isso para uma inteligência artificial. Existem alguns filmes que trouxeram para esse sentido, mas eles sempre traziam um cérebro humano que estava conectado a uma base de dados imensa, mas eu acredito que o caminho mais correto, nesse momento, eu acredito que seria... chegar nessa solução. Então, todos os dados, acabou a privacidade. Acabou a privacidade, digo, não que eu vou saber que foi você que fez, mas eu sei que alguém fez e tem aquela informação. Ou seja, todas as ações humanas tá lá, né? estarão registradas, não ligadas diretamente à pessoa, senão não tem como sobreviver. E essa inteligência artificial vai estar conectada e gerenciando e manejando tudo isso daí. Uma capacidade computacional tem que ser absurda. A gente tem que escalar isso. A gente tem que escalar para o grafeno, por exemplo. Você tem que escutar as promessas que o grafeno está fazendo e que elas sejam reais e que sejam aplicadas. Concretizem mesmo. Concretiza. E isso acho que traria uma solução bem eficiente para o mundo. Se a gente começa a conseguir resolver questões que a gente está debatendo e tem viés e acaba não resolvendo. Então, a inteligência artificial coordenando a sociedade como um todo, bem administrada, eu acho que é o princípio da evolução que todo mundo busca. Então, Na ficção existe isso já, né? Existem, eu sei que até na Marvel os comics da Marvel tem uma sociedade que é dirigida pela inteligência artificial e em busca da sociedade perfeita, né? O problema são as pessoas por trás dessa inteligência artificial. Maneja a inteligência artificial. Mas essa abertura que você deu aí esse insight de conectar blockchain é perfeito. Porque aí você está com o código aberto ali. Isso. Então, transparência. O governo, a população, está todo mundo sabendo o que está rolando ali na programação, qual que é o intuito, a vontade dela. Então, imagina a base de dados está aberta na blockchain, você consegue conectar a qualquer momento e eu estou lá na minha casa, vou conectar a minha inteligência artificial, conectar nessa base de dados para tirar a informação que eu quiser. Claro, considerando a privacidade, isso seria a sétima arte da sociedade humana. Cara, estamos à beira de resolver os problemas da humanidade. Bom, depende. Bom. Ou não, né? Depende sempre de quem está por trás disso, né? Essa é a questão. Depende do propósito de quem está manejando essa... A gente falou disso lá quando nos conhecemos, que aí eu falei disso, mas e se pessoas ou terroristas ou governos escusos começarem a usar essa inteligência? Você falou que nem todo mundo tem essa capacidade de ter esse acesso a isso, né? Como é que é esse... Na verdade, a inteligência artificial está disponível para qualquer um. Sim. Hoje, Facebook tem as ChatGPT, open source, Microsoft. ChatGPT, tem Microsoft, tem Gemini. Aliás, sabe quem uma vez esteve aqui no podcast falando de inteligência artificial? Eu entrevistei, sabe quem? O ChatGPT. Entrevistei ele, pus ele aqui na minha frente e comecei a conversar com ele. Foi a primeira participação dele num podcast. Se você não viu esse episódio ainda, eu estou deixando aqui nos comentários. Um podcast com o ChatGPT. Foi uma conversa muito boa, assim, né? Eu trocava ideia com eles e ele me dava insights, assim, foi bem legal. Né? E realmente,
o que você quiser tá lá, né? É isso. Então, só que a capacidade computacional Então, aí que tá o... é onde está a capacidade de inteligência, de fato. Então, assim, não é qualquer um que vai conseguir... Não é qualquer pessoa ou pessoas ou grupo pequeno que vai conseguir administrar uma quantidade quase infinita de dados suficiente gerando diariamente para conseguir trazer a informação que ele precisa. Então, hoje ainda a inteligência artificial é utilizada para nicho. Sim. Então, uma inteligência artificial geral, por exemplo, o ChatGPT, cada prompt que você dá para ele gasta 1 litro de água. Sério? Para refrigerar. Ele não gasta porque ele recicla a água, enfim, mas ele precisa de 1 litro de água para refrigerar o sistema, fora a quantidade de energia, enfim. Então, o custo disso hoje ainda é muito alto. Então, o custo operacional da inteligência artificial ainda é muito alto. Hoje, quem consegue manter essas tecnologias funcionando em larga escala são ou grandes empresas ou grandes governos. Então, assim, tem centros de dados para geração e tráfego de dados para aplicar a inteligência artificial localizadas em todo o mundo, que são ou de grandes empresas, megacorporações, ou são compartilhados entre megacorporações. Então, você imagina que a essa capacidade que nós estamos chegando hoje vai se limitar em pouco tempo. Então, nós corremos o risco, se não descobrir uma nova forma já se está em tudo, em estudo, temos muitos projetos para tal, mas de melhorar a capacidade de execução da inteligência artificial. Quanto custa um pensamento e quanto custa um prompt? Então, um pensamento custa, nosso cérebro trabalha 10 milivolts, enquanto as máquinas trabalham 220. Então, o consumo de uma máquina é muito mais alto. Só que a interoperabilidade dos humanos é muito diferente da máquina. Então, isso gera um pouco de... Aí entra a fusão que a gente estava falando antes. De você conseguir uma fonte de energia limpa e renovável, barata, limitada. Exato. Aí tudo começa a se conectar ali. Né? Tudo conecta. Então, a sociedade 5.0, nós estamos vivendo agora, em tese, a sociedade 4.0. Nos países da indústria 4.0, então as máquinas têm mais controle, você tem Big Data, você controla os dados, os carros vão começar a coletar e transmitir dados. Então, para gerenciar tudo isso, nós vamos ter que chegar na sociedade 5.0, na indústria 5.0, no novo mercado, que é energia muito barata, abundante e muito mais barata, e limpa. Limpa a premissa 1, senão a gente acaba com o planeta. Conseguir utilizar outras fontes de energia. Então, tem discussões em países falando de usar 5, 6 fontes de energias diferentes dentro da mesma rede elétrica. A normalização das leis já foi criada. Então, é só conectar uma fonte de energia nova e essa energia está disponível e a rede vai suportar. Ou fazer expansão da rede elétrica para distribuição de energia, ou multiponto, enfim. Mas energia limpa e abundante, e com custo baixo. Do outro lado, a capacidade computacional, que também não pode degradar o meio ambiente. Então, a gente tem que pensar sempre no meio ambiente. Porque a nossa casa, nós só temos uma. Não tem lá fora, jogar lá fora. Isso, né? só conhecemos uma. E o mais próximo está inabitável, que é Marte. Né? Vai levar um tempo para... O mais próximo que é possivelmente habitável e que tem alguma probabilidade de alguém sobreviver é Marte e está... Ainda tem que terraformar, é um processo longo. Isso, só deserto. É. Então, hoje viver num deserto na Terra é difícil, imagina viver em Marte. Então, o custo disso também vai ser muito alto, o custo operacional. Então, essa geração de energia, essa capacidade de computação, a capacidade de computação precisa mais que duplicar a cada 18 meses para a gente chegar na indústria 4.0. Ele já tem acontecido, mas com técnicas de... Não foi a mesma técnica aplicada por Moore, mas senão as multicore, enfim, você faz várias ações ao mesmo tempo, cada uma individual, 4.000 cores, você tem 6.000 cores. Está trazendo essa evolução. Ele elevou um pouquinho e agora vem os processadores quânticos, que aí sim é uma possível, a gente está falando, está bem no começo da computação. É a China que está liderando isso ainda? Não? Cara, o melhor projeto que eu conheço é da IBM. A IBM? A IBM tem... Que legal. E ela tem um processador que consegue trabalhar com 112 qubits. E ela quadruplicou isso daí, então chega em 400 e alguma coisa de qubits, com a probabilidade com uma exatidão de 98,7, alguma coisa, precisa de um pouquinho mais de fiabilidade. Mas a hora que chegar nisso, a computação quântica consegue trabalhar com a inteligência artificial
Com energia, com tudo dentro isso. da quântica. Putz. Só que Cara, você sabe o que é computação quântica? Vamos explicar aqui. Se você não conhece, você vai fundir a tua cabeça aqui. Para quem não conhece, explica um pouco da coisa de você conseguir 2 prótons, né? Elétrons e prótons, você sincar, né? Vamos começar assim. Isso é muito louco. O processador quântico ele precisa trabalhar a quase 0 Kelvin. 0 Kelvin é o zero absoluto, onde a energia não se movimenta. Então, se eu chegar em 0 Kelvin, a energia parou. Então, nós congelamos. Congelamos a própria energia. E a computação quântica é nada mais do que você conseguir olhar para um bit e ele pode valer hoje. Na computação tradicional é binária, então é 0 ou 1. Na computação quântica você consegue ter 0, 1, 0 e 1, ou 0 ou 1. E aí você vai calcular uma probabilidade de que o estado da matéria atômica dentro daquele ciclo de processamento está em 0 ou 1. Então é a própria análise de inteligência artificial aplicada no núcleo de execução do processador. Nossa, então bom, bastante complexo. Quem quiser busca um pouquinho aí, tem um processador o processador da IBM, tem foto, tem bastante conteúdo na internet. E tem legal. A questão do entrelaçamento quântico, né? Que a hora que você conseguir fazer o entrelaçamento quântico, você rompe a questão da comunicação, não tem distância mais, né, também. Né? O entrelaçamento quântico, qual é o princípio, né? Vamos entrando um pouquinho nesse mundo da quântica. Não sou um cientista, tá? Então, tem gente muito melhor que eu para falar, eu sou um estudioso. Do pouco que a gente já conhece. Do pouco que a gente conhece e conseguiu conectar aí por estar ligado à computação, tecnologia e futuro. O entrelaçamento quântico, desde o princípio, se a teoria do Big Bang for real, que é uma teoria, então a teoria é mais provável, que ela passou de hipótese e virou teoria, isso em ciência é quase a realidade. Todo e qualquer átomo que se originou no princípio do todo, com a grande expansão, foi rompido ao meio. O que acontece com um átomo quando ele é rompido ao meio? Ele passa a ser o mesmo, em 2 partes diferentes. Só que com o spin invertido. O que é o spin? É o giro. O átomo não está parado, ele está girando. Então, quando eu faço o entrelaçamento quântico, o que é o entrelaçamento quântico? É eu romper um elétron dentro do átomo, né? Falando mais de física, né? Então, você rompe o elétron em 2, ele continua sendo o mesmo em 2 espaços físicos diferentes. Então, partindo do princípio, tudo que nós estamos vendo aqui, todo elétron que está aqui, tem um elétron entrelaçado. E nós conseguimos produzir e reproduzir isso em laboratório recentemente. Então, o entrelaçamento quântico nos dá a capacidade, em 2018, eu já comentava também nessa mesma palestra, que a China conseguiu criar um entrelaçamento quântico. A China também conseguiu, tá? A gente já tem esse no CERN, na Europa e na China. Você entrelaça um átomo, transporta uma parte dele, porque ele continua sendo só que ele inverte. E aí você transporta ele para um lugar, para onde você quiser, eles vão continuar entrelaçados. E a teoria que nós conhecemos é que, independente da distância, quando eu giro instantaneamente o outro gira também. Então você consegue comunicar e aí eu consigo fazer informação. Consigo fazer bit. A dificuldade nossa hoje é manter esse átomo entrelaçado dentro de um espaço. Conseguir fechar ele. Que ele não fuja dali, né? Então, e aí você consegue fazer bit. 01, 01, 01. Vira para um lado imediato aqui. E a computação quântica vem para trabalhar aí também. Então, a computação quântica trabalha dentro desse spin, onde eu posso ter 0, 1, ou 0 e 1, ou E. Então, depende... E aí a nossa capacidade de processamento quântico com o entrelaçamento quântico na transmissão de comunicação nos dá real liberdade de comunicação interestelar. Você está em Marte falando imediatamente ali. Hoje o objeto mais longe, né, que o ser humano terráqueo conseguiu mandar tá Voyager, né? A Voyager 1. Voyager 1, né? Ela saiu do sistema solar. Imagina se a gente tivesse condição de estar conectado com ela, onde ela está, vendo o que ela está vendo agora, conseguindo comunicar, né? Então hoje, para você mandar para ela mandar uma comunicação, demora anos. São anos de comunicação. E o sistema solar é bem próximo, tá? Então o sistema solar é o primeiro é o cinturão de asteroides, né? É o primeiro espaço que nós temos aqui, nosso primeiro limite. Nós estamos a, 40 mil anos-luz
do buraco negro que Sim, rege do nas centro da galáxias, galáxia. enfim. E são muitas galáxias aí, enfim. Imagina as possibilidades. As Então, possibilidades nós são estamos quase vivendo um infinitas. momento assim que não sei se vai ser a nossa geração que vai ver o que está por vir, mas o que está por vir é estrondoso, né? Em várias diferente. tecnologias. É diferente. E cria uma dinâmica social totalmente nova, né? Totalmente não. E aí vem os impactos disso para nós, né? Tanto positivos quanto negativos, né? E é o que você falou, se preparem porque estejam preparados para essa mudança. Porque ou vai estar com a inteligência artificial, que é o nome mais comum citado hoje, ou não vai conseguir estar no mercado de trabalho, ou não vai conseguir estar em projetos, enfim. Precisa estar conectado. Precisa estar isso, conectado. Né? Um caso de estudo recente, um caso de arquitetura. Então, um projeto, um exemplo de projeto, tá? São muitos. Esse é um exemplo de projeto. Esse é recente porque foi anteontem que nós conversamos. Então, a empresa criou uma inteligência artificial que leu e trabalhou com todos os dados históricos da empresa que tem 60 anos e hoje consegue criar um projeto com custo quase zero em 40 segundos do que um arquiteto leva 4, 5 dias para fazer para ver se o cliente vai aprovar. Então, assim... Já faz o projeto, não é nem o anteprojeto. Já desenvolve o projeto em CAD, inclusive, enfim... o arquiteto demorava 4, 5 dias, ele tinha que fazer visita no local, tem custo de transporte, custo de alimentação, o custo humano em si, e a máquina, como ele já sabe o histórico da empresa, ele já sabe o histórico de contrato, já lê os contratos, já lê toda... Já faz a parte jurídica, tudo. Ele pode ser o CEO da empresa já, inteligência artificial, então o arquiteto hoje, ele vai entrar, conectar na inteligência artificial e pedir, por favor, criar um projeto para X. Se for um cliente conhecido da base, ele já vai estruturar e dar o projeto do jeito que o cliente quer. Independente de quem foi o arquiteto que fez. Se for um cliente novo, ele vai estudar a empresa no mercado. E ainda dá o tom, assim, de eu quero um projeto com a cara deste arquiteto, com o Niemeyer. Lá o Niemeyer, vai lá e faz. Isso. E o próximo passo é que o próprio cliente se conecte nessa inteligência artificial. E não vamos mais precisar desses arquitetos. Olha isso, ó. Tem arquitetos muito próximos de mim aí, agora que devem estar preocupados. Isso empresa. É rápido, né? Isso é rápido. Não, o treinamento demorou 11 dias. Olha só. Ou seja, implantou o sistema, implantou a inteligência artificial, trouxe a base de dados, conhecimento histórico jurídico, 11 dias treinou, que é uma empresa privada, então a quantidade de dados é pequena, e a inteligência artificial já está disponível para qualquer um ali da empresa hoje utilizar. Já está aplicando. O CEO da empresa está entre mantenho as pessoas... Que eu faço, ou mantenho a IA ou anulo esse projeto. Ele se assustou. Então, acho que o Elon Musk falou recentemente que só vai existir uma profissão no futuro, que é o cara de vendas, o vendedor. Porque já que você tem toda essa entrega, onde vai esse arquiteto? Ele vai conectar com o cliente. Falou, eu tenho aqui a solução. Bom, depende. Sofia já é um robô humanoide que tem cidadania, que já é considerado como já vende. Um ser normal que não está em deslocamento ou não está em larga produção ainda por uma questão de, não sei, ética talvez, porque ele pode ser o seu vendedor. Então ele vai conectar, ele vai ler a sua estrutura corporal, ele vai conseguir ler muito melhor que um ser humano mais especializado o que está acontecendo e vai ser o melhor vendedor do mundo. Entendeu? Ele pode ser o melhor vendedor do mundo. Eu recomendo até assistir o Ex Machina, que é uma prova... Esse filme é muito bom. Acho que eu já vi umas 10. Toda vez que tem ele, eu gosto. Eu assisto sempre. Bom, então, é uma prova social até do robô humanoide. Não acredito que o robô e a inteligência artificial vai acabar com a humanidade. Mas ela vai transformar. Vai transformar, né? Está transformando e vai continuar. E você tinha comentado também da China, que tem uma questão geopolítica lá, que ela não tem essa capacidade ainda, mas estava querendo... Provavelmente a invasão ali de Taiwan, né? Taiwan, não, isso é uma discussão geopolítica internacional de longa data. Você falou que um dos interesses está aí na questão do processamento, capacidade... O único país que tem uma indústria que custa bilhões para construir, anos de desenvolvimento, que consegue desenvolver os processadores mais novos, é Taiwan. Só que para a China, Taiwan não é um país. É uma região deles que está ali, é isolada para o outro lado. Alguns países reconhecem, outros não. Então, Taiwan é uma região, vamos chamar de uma região, em disputa desde 1950. Que se desenvolveu e é a única indústria
capaz de produzir os processadores que nós temos hoje em 3 nanômetros, por exemplo. Olha isso. Então, Taiwan é uma busca geopolítica. Interesse da China e dos Estados Unidos de não deixar também. Isso, existe um interesse global, não só apenas desse país, mas é um interesse global em que Taiwan continue como está, e a China tem um interesse, claro, isso não é aberto, você não li nenhum documento oficial, mas é, um pouco óbvio que tem ali, né? Que ela tem interesse em trazer esse Taiwan para dentro da China novamente. Tá aí um dos principais interesses deles de retomar, né? De retomar. A região. Né? Se ele retomar a região, é a capacidade que a China vai ter de dar o próximo salto. O próximo salto tecnológico da própria China. Porque a China consegue produzir chip, mas lá, se eu não estou equivocado, até 8 ou 9 nanômetros. E Taiwan já produz em 3 nanômetros. 1 nanômetro, pessoal, para vocês entenderem, é um elétron que transita entre 3 átomos. 3 nanômetros, cada átomo é 1 nanômetro. Então, o elétron ele pode ser positivo ou negativo, mas eu tenho que guardar a informação. Então, estamos bastante próximos do limite da capacidade do silício. Por isso, que o silício não em suporta 3 mais que isso. Um precisa guardar a informação e 2 precisam abrir e fechar para que ela fique guardado ali dentro. Então, só Taiwan tem a tecnologia hoje para produzir isso. Estados Unidos tem iniciativa, na Europa tem iniciativa, mas hoje, em concreto, só Taiwan. Olha aqui. Tem muito mais coisa por trás de questões políticas ali, né? Sim. A parte de robótica também é algo que o Elon Musk falou recente lá, que ele acredita que o mercado de robôs vai ser maior do que o mercado de carros, né, de veículos. E eles estão investindo muito, né, para trazer os robôs humanoides ali. Né? O Elon Musk falou mais atrasado. Porque a China já tem um robô que custa $16 mil. Eles já estão mais avançados. Já está em produção, já tem inteligência. O Elon Musk está apanhando dos chineses, né? Seja com a Tesla ou também com os robôs. Então, até que aquilo chegue na minha mão, que eu possa comprar e que chegue na minha casa, para mim não existe. Sim. Não está no mercado ainda. Não está no mercado ainda, não está em produção, ou então está em desenvolvimento, e o Elon Musk e todas as empresas que fazem essas produções, eles acabam adiantando a informação um pouco para entender o que o mercado vai achar. Até para ir sentindo ali. Para ir sentindo o mercado modificando. Mas existe um robô de fato que se pode comprar, acho que só na China, em alguma região da China, está limitada a venda, mas que custa $16 mil. Que é um robô humanoide assistente. Ele tem 1,60 m, mas ele pode esticar a perna dele, fica com 1,90 m. Ele pode abaixar, ele pode pegar uma caixa, ele pode manipular, pode buscar água, ele pode, enfim, fazer tudo que o ser humano, né, consegue fazer. E aí você escalando isso... com toda essa outra tecnologia que a gente está comentando aqui. Você tendo um assistente pessoal, e esse assistente pessoal conectado com qualquer inteligência artificial, que não tem problema com memória, que sabe trabalhar da indústria, que sabe produzir carro, que sabe prensar chapa, que sabe manipular. E aí você vai para a indústria com essa unidade robótica, humanoide, e aí sim, de fato, o ser humano vai viver numa nova escala. Como a Revolução Industrial, no momento da Revolução Industrial, a gente viveu tudo isso que nós estamos vivendo agora. Não, vou ficar sem emprego, todo mundo vai passar fome, e nós vamos ter problema, é só problema, para com as máquinas e tal. Teve um monte de movimento no mundo inteiro. Para com as máquinas não podem produzir, porque você tinha um alfaiate, agora você tem uma máquina que injeta plástico dentro da roupa e que faz, enfim. E o que aconteceu depois da Revolução Industrial? O mundo se adaptou, né? Foram criando oportunidades. Cara, nós vivemos num conforto. Só melhorou, né? Nós vivemos num conforto atualmente que era impensável antes da Revolução Industrial. Então, os dispositivos e tudo que nós temos hoje, num conforto com um custo-benefício acessível. Depois veio o processo tecnológico na indústria, no agro também, que nos deu a capacidade de ter alimentação abundante. Em escala. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. E nós ocupamos pouco mais de entre 6% e 20% do nosso território para isso. Ou seja, se o Brasil utilizar todo o território só do Brasil, a gente consegue alimentar o mundo inteiro. Por quê? Porque a Revolução Industrial aconteceu, iniciou-se a Revolução Tecnológica e agora nós vamos na Revolução da Inteligência Artificial. O que eu espero depois disso? Um bem-estar social evidente. Um mundo melhor a todos. Um mundo melhor. Porém,
todo esse momento de decisão está gerando uma sociedade dependente do psicólogo. Então, eu escutei há 15 anos atrás que no futuro, a profissão do futuro seria o psicólogo. Ou uma inteligência artificial psicóloga. E aí eu pensei comigo, um psicólogo vai ser do futuro. Hoje a gente tem um núcleo de psicólogos interessante, a gente tem os Freud, Jung, enfim, que influenciam a nossa psicologia e psicanálise atual. E eu não imaginei que isso poderia chegar na escala que chegou hoje. Por quê? De tanto conforto, o ser humano já não sabe mais resolver problema. Parte do ser humano não sabe mais resolver problema. Então, você está falando também dessas gerações mais novas também, né? Estou falando que eu tenho percebido na indústria, principalmente no momento da contratação, durante o processo de entrevista, enfim, de 45 para baixo. Então, não são as gerações mais novas, ele pega um pouquinho da nossa geração ali. As gerações mais novas são super hiper dependentes, são dependentes do celular. Então, assim, o uso que cada um vai fazer desse conforto tem que ser muito bem racionado. Racionalizado. Acho que é aí que está o problema, né? É que tá como dosar isso, assim, e o impacto disso na dinâmica social também, né? Exato. E aí tem que se abrir discussão para isso. Já tem alguns países abrindo discussão para isso, mas é uma discussão se põe ou não. Não como. Porque se põe ou não, acho que já perdemos. Está. Não tem como. Já está, né? Então, o como nós vamos estabelecer. Existem alguns planos internacionais, de empresa, apoiado por algumas empresas também, dessas pessoas que vão ficar sem renda, de ter um ingresso mínimo ali para ele sobreviver. A renda mínima global ali, né, que se discute. O Brasil chama renda básica universal e na Espanha chama ingresso mínimo vital. Já está em operação, já está em teste. Inclusive o projeto você pode buscar na página do governo espanhol, tem lá as informações bem concretas de como se está fazendo Porque isso. já se percebe que vai ter um monte de gente ali fora de mercado. Assim. Já se sabia faz 20 anos, 15 anos que eu escutei a primeira vez. Né? Agora já está acontecendo. O futuro chegou. Então, ou você se adequa, se adapta rápido, então você vai ficar cada vez mais de lado ali, né? Cada vez mais de lado. Então tem que se adaptar, aprender esse conhecimento, esse novo modus operandi humano. Né? Então, desde o ponto de vista psicológico também e o fator social. Porque cada dia mais os jovens estão mais conectados no celular e menos conectados aos humanos que estão ao lado dele. A transição disso para um metaverso é muito rápida. Porque aí você passa a estar conectado dentro do mundo conectado e o impacto disso a gente desconhece. Não tem estudo. Desconectado com o mundo e desconectado com o mundo ali, físico, real e tal. Então, o impacto disso, por exemplo, nós desconhecemos. Não existe nenhum estudo que eu conheça que tenha essa relação de entender como que vai ser a nossa vida no metaverso. Putz, tem muita coisa para vir aí. Você vai ter que voltar aqui algumas vezes, hein, meu? Porque quando você voltar para o Brasil, você senta aqui de novo. A cada passagem que tiver por aqui, tem muito assunto e realmente é profundo, é filosófico e o impacto social, econômico é enorme, né? Nós estamos na ponta de uma mudança muito grande que vem para acontecer, né? Exato. Eu acredito, com tudo isso, que quanto mais nos tornarmos humanos, no sentido das conexões verdadeiras, disso que a gente está aqui, de se conectar com pessoas, do evento que a gente estava, né? Isso vai ganhar cada vez mais importância. Na medida que o restante todo ele é tecnológico, o diferencial está no olho no ser humano, tocando o outro, né? De uma forma, de uma conexão real. Eu acho que isso tem uma tendência a se valorizar cada vez mais também, né? Dependendo de como seguir a sociedade, se seguir por lado que do meu ponto de vista é benéfico, todas as nossas necessidades já vão estar atendidas pelas tecnologias e com um custo irrisório, viável. Para cada pessoa. E todas as nossas necessidades de produção, de indústria, de alimento, todas as necessidades vão estar atendidas. O ser humano vai ter que pensar. Ele vai ter que ir para um preenchimento ali existencial. E tem um amigo meu, que ele é um pintor e tal, enfim, ele é muito fã de Leonardo da Vinci, ele pintou o quadro do Leonardo, aquela inspiração toda, e é um artista realmente emocionado com a obra, que nem todos são, muitos fazem por dinheiro, ele faz por emoção. Ele, em conversa recente, ele
ele disse para mim, nada substitui o contato humano para um humano. Então, assim, voltando, para um humano, nada substitui o contato humano. Então, nós vamos voltar a contratar o alfaiate. A coisa do artesão. Do artesão. Do artista. Mas por prazer. Por buscar algo. Por valorizar. Por ressignificar o valor de cada coisa. Porque como tudo está atendido, tudo perdeu valor. O que é o valor de um pai quando você tem ele disponível? O que é o valor do pai quando você não tem o pai? Né? Então, esse valor ao humano, ao sentimento, à conexão, eu acho que vai voltar. Vai voltar um pouco mais, mas não vai ser uma necessidade. Então, não vai ser uma necessidade nossa do dia a dia. Então, acho que aí entra um fator, até uma metodologia que eu estou desenvolvendo, chama 3F, né? Que é, primeiro, fé. Nós vamos explicar um pouquinho, definir um pouquinho o que é fé. Força, que é a aplicação e o que é força, né? Nós vamos definir isso também. E foco, que o foco entra no comportamento. Então, Carlos, a fé, né? O que é fé, né? O pessoal vai muito pro lúdico, né? A fé é muito simples. É a crença, sem dúvida, em algo... Inabalável, né? Inabalável em algo ou alguém. Então, esse algo pode ser sensorial, físico, extrafísico, metafísico, pode ser um Deus, como pode ser um projeto, como pode ser em você mesmo. Então, primeiro isso é a fé. Então, acreditar, desenvolver, pensar, criar é uma coisa que as máquinas não vão conseguir fazer. Ela pode criar algo que o ser humano já fez, ela pode replicar, ela pode mesclar ideias, mas a máquina ainda não tem essa capacidade. Falamos de inteligência artificial, o que você quiser, ela tem a capacidade de geração de novos conhecimentos, mas sempre baseado no conhecimento e no comportamento humano passado. Que é o nosso também, assim, né? Nada se cria, tudo se copia. Só que nós temos propósito e a máquina não. E é isso que dá o E é isso poder que dá de a criação, diferença. né? Então, as relações humanas e a própria fé que eu vou desenvolver um projeto e esse projeto vai acontecer, a própria fé num ser divino que vai me trazer um benefício se eu me esforçar, a própria fé. Então, isso, a inteligência artificial não tem, não vai ter. Metafísico, né? Não tem, não vai ter, ela não vai ter fé. Ela não consegue ter fé, ela não consegue acreditar em nada. Ela simplesmente trabalha com dados estatísticos. Raciocina ali. Não raciocina, ela faz comparação estatística e determina a próxima palavra. Prediz a próxima palavra que você quer escutar. Porque ela já entendeu do comportamento humano, mas ela não consegue ter o comportamento humano. Então essa é a fé, né? A força, o que é força? Né? Um objeto está em inércia. A força é o que tira algo ou um objeto desta inércia. A inteligência artificial é algo que está tirando a sociedade da própria inércia. Então, nós vivíamos numa sociedade do conforto, de determinada tranquilidade, a inteligência artificial veio para... Mudar o vetor. Mudar o vetor. Então, executou a força. A força não é quebrar, não é destruir. É senão que exercer a quantidade correta de esforço, de energia, para que aquele vetor siga para o foco que você objetivou. Então, primeiro você cria fé, ou tem fé, ou obtém fé. Então, a fé tem muitos aspectos aí que são um pouco além da nossa percepção, em muitos casos. Primeiro a fé, então, executa com a força correta, com o foco correto. A força e o foco, eles estão ligados, ele não tem uma ordem. Então, a força que eu vou aplicar com o foco determinado vai ser fundamental para que o eu, ser humano, consiga ressignificar o valor do ser humano dentro do espaço e da sociedade para chegar num objetivo melhor. Legal. A transição é dura, mas o resultado eu espero e eu tenho quase certeza que vai ser fantástico para nós. Temos fé que será melhor, né? Tenho fé. Não, o mundo ele vem melhorando, né? Eu digo isso assim, às vezes até choca pessoas, é engraçado, né? Para quem estuda a história, você percebe que o ser humano e a humanidade só está melhorando. Claro que não tem um monte de coisa ruim ainda acontecendo, mas os dados mostram o quanto tem melhorado. O mundo morria-se com 40, 50 anos de doenças que hoje não abalam mais, né?
não é que não temos problema, mas estatisticamente, em tudo que a gente pegar, a pobreza diminui cada vez mais, as doenças são cada vez menores, né? Surgem outras e a gente tem condição de... A pandemia... Se a pobreza não fosse política, ela já tinha acabado. Já tinha acabado, exato, sem dúvida. O Elon Musk falou isso, né? Quanto precisa para acabar com a pobreza? Questionaram ele num projeto. Não, você tem não sei quantos bilhões, 200, o cara citou um número que ele tinha na época, 200 bilhões. Então é vontade política. Por que você não acaba com a pobreza, com a fome do mundo? Ele falou, me apresenta o projeto, precisa de 6 bilhões para acabar com a fome do mundo. Ele falou, me apresenta o projeto, eu vou fazer em blockchain, vou consultar todo o histórico de onde foi aplicado esse dinheiro e eu dou do meu dinheiro os 6 bilhões de dólares. Até hoje. Não tem, né? Mas o mundo, no geral, ele vem melhorando. Né? Eu também sou otimista e realista nesse sentido, porque isso é fato, né? Queiram ou não acreditar, então busque os dados, você vai ver como o ser humano está melhorando cada vez mais, né? E ainda tem muita coisa para melhorar, a gente sabe disso. Tem muita coisa para melhorar. Mas eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, vai dar um impulso para nós, essa força e o vetor aí correto, aplicado. Exato. Primeiro, sem limite, né? Eu acho que a perfeição é utópica. Sim. Quando você chega na perfeição ou na percepção que você tinha de percepção de quando você quis chegar naquela perfeição, ela já não vai ser mais a perfeição. Então sempre vai ter algo para melhorar. Sim. E isso é intrínseco do ser humano. A gente sempre quer explorar, sempre quer ir para fora. Sempre tem algo para sempre tem algo novo. Então a perfeição não existe. Sociedade platônica. Isso. Né? Você pode buscar a perfeição. É interessantíssimo buscar a perfeição, mas você nunca vai chegar lá. Porque quando você achar... Você chegou ali... Você vai encontrar uma nova perfeição e assim você vai escalando com uma escada. Vai com uma escada. Eu encontrei a perfeição, eu subo, tem um teto, né? Eu chego nesse teto, a hora que eu passo esse teto, a hora que eu vejo que é uma escada. Então, a cada degrau que eu subo, eu vou conseguindo encontrar um novo... Você vai expandindo a mente para os paradigmas e vai crescendo. Né? Só que é a primeira vez na história da humanidade onde os filhos têm um QI inferior aos pais. Isso é um dado que eu não sei determinar o impacto disso, mas é alarmante. É a primeira geração com QI inferior. Com QI inferior. Então, meus filhos não têm um QI melhor que o meu. Mas é a geração como um todo. Mas a geração como um todo tem um QI abaixo da geração anterior. Isso é um dado impactante, preocupante, porque com uma geração com um QI inferior, utilizando inteligência artificial, qual vai ser a próxima geração de seres humanos que nós vamos ter? Então, isso é um dado que não existe uma resposta, não tem um caminho ainda. Saberemos os próximos capítulos. Mas saberemos os próximos 10 a 20 anos aí o que vai acontecer. Cara, obrigado pela conversa aqui, foi muito boa. Eu acho que mexeu com a cabeça de muita gente aqui, pelo menos com a minha, já várias ideias e pensamentos e questões existenciais, inclusive, né? Muito interessante. Mas eu acho que é isso, que com cada vez mais humanos sendo humanos, será o grande diferencial nesse mundo de tecnologia ali, né? E que venham as próximas invenções humanas ali, né? Vamos lá. Nós estamos trabalhando nas empresas, né? A primeira empresa que eu fundei, a 3xTI, ela tinha um outro nome, ela mudou, ressignificou, enfim, que atendia ao mercado tradicional de TI. Aí nós entendemos que esse mercado de TI, ele precisava expandir para todo o Brasil. Então nós expandimos do Brasil, de São Paulo para o Brasil. Conseguimos atender todo o Brasil com outro projeto. Tem um objetivo diferente, microinformática, enfim, que surgiu a TIS Partners. Então, só explicando um pouquinho a questão de por que não funda numa mesma empresa, né? O pensamento é diferente e o pensamento vem adequado a cada momento. Então, nós temos empresas hoje no Brasil que estão ali naquele ponto anterior ainda, que não está conectada com nada disso. Nós temos empresas que já estão expandindo seus pontos de venda, sua estrutura, sua estratégia para todo o Brasil, e nós temos a operação da TIS Partners para fazer esse atendimento ali em campo. Quase 2.700 profissionais entre colaboradores e credenciados para isso. E agora, nesse mundo novo, nesse mundo de mudança, qual o principal problema que as empresas tiveram? Contratar profissional qualificado para atender projeto específico. E aí surge a Ops Brasil. Que é a parte de contratação de profissional. Então a gente ou contrata, entrega o profissional, ou monta um squad para o projeto e entrega esse squad as a service, ou dependendo da necessidade do cliente, como ele quiser. Né? Também muito boa. Qual que é a vantagem desse mundo novo, desse último passo, né? dessa contratação? Nós estamos Canadá e Estados Unidos, e estamos agora
focando um pouco no mercado nacional. Vamos focar no mercado nacional. Por quê? Senti que o Brasil... A gente exporta mão de obra brasileira. Qualidade brasileira. Que tem que deixar de ter a síndrome do vira-lata. O brasileiro tem que deixar de ter. Não pode ser orgulhoso. Tem que saber onde ele está com o nível de conhecimento. Aí, né? Saber o valor. Tem que saber a proposta de valor que ele vai oferecer também. E com isso a gente conseguiu resolver projetos de forma dinâmica, ou seja, conectando mundo novo, conectado, nuvem, cloud, enfim, tudo o que acontece. O profissional de fora com o profissional de dentro, mostrando a qualidade, sem que cada um saia do seu habitat natural, né? Da sua casa, do seu espaço. Eu imigrei, né, para outro país, fui para a Espanha, é muito difícil imigrar. Independente das condições financeiras, não é financeiro. O problema não é financeiro, é mais emocional. Então, para atravessar essa barreira emocional, é o ponto mais difícil que o ser humano tem. E é um dos impactos que nós vamos ter nessa próxima migração. Quanto mais cada um tiver no seu ambiente, conseguindo trabalhar de forma remota e entregar o projeto que tem que entregar, mais felicidade para os profissionais, tendo fé, força e foco. É isso. Muito bom. Rafael, deixa aqui os teus contatos, seus sites, arrobas, como que as pessoas conseguem conectar com você. Tá, meu Instagram tá... Vou começar a promocionar ele. A gente tinha comentado um pouquinho antes, eu nunca fui muito de rede social, embora trabalhe com tecnologia. Tenho minhas fotos só ali dentro do álbum pessoal, comentários e tal. Mas eu vou deixar o meu telefone. Aqui só o WhatsApp, porque eu sempre estou fora. Vou deixar meu telefone de contato do Brasil, que é o 5511-98114-4353. Pode me chamar no WhatsApp. A gente vai desenvolver, elaborar um projeto. Claro, eu vou encaixar na próxima resposta ali na agenda. A agenda é bem apertada por enquanto. E o objetivo agora é atender também mais empresas aqui no Brasil. Atender e entregar mais projetos aqui no Brasil. Legal. Sucesso. O site das empresas, aí você quer deixar mais coisas? Pode deixar nos comentários. Vai estar aqui tudo no comentário. Deixa aqui embaixo no comentário. Instagram, sites, tudo para você poder conseguir acessar, entender todas as entregas aqui do Rafael. Obrigado. Fechou. Valeu. Até obrigado. Aqui a casa tá aberta aqui para as próximas visitas. Próxima visita que eu tiver no Brasil, Carlos. E na próxima vamos tomar um vinho espanhol aqui. Com certeza. Você traz um tempo pra gente. Vou trazer, pode deixar. Obrigado. Fica ligado aí nos próximos episódios CedoCast. Até a próxima.